Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre sua vida. Queria trazer mais uma meditação na palavra do Senhor. Lucas, capítulo 23, versículos do 32 até o 34, diz assim: E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Um dos aspectos da crucificação de Jesus é a questão da violência. Por que os romanos faziam esse tipo de morte como crucificação? A crucificação era o modo mais cruel que o Império Romano conseguiu desenvolver de morte para os criminosos mais bárbaros. Era uma maneira de manter a pessoa viva pelo maior número de dias possíveis, com o maior sofrimento possível. Era uma morte tão bárbara que mesmo um cidadão romano não poderia ser submetido a ela. Apenas os bárbaros que não eram cidadãos romanos, eles eram submetidos a esse tipo de morte. Era uma dor terrível em que a pessoa agonizava durante dias e dias e dias. Em cima da cabeça dessa pessoa que era crucificada era colocada a sua sentença, a razão pela qual estava sendo crucificada, para que todos passassem e vissem qual era a razão por que essa pessoa estava sendo morta dessa maneira tão cruel. Os romanos acreditavam que a violência era a resposta para a violência, que infligir medo nas pessoas faria com que elas fugissem da criminalidade, que quanto mais terrível fosse a morte, a pessoa que tivesse a intenção de praticar um crime, lembraria da morte tão sofrida que viu de outro criminoso, de acordo com aquele crime que ela cometeria, e se sentiria acuada e não faria aquele crime. A história nos mostra que a violência não foi a resposta para a violência, que o romano médio ele não era menos violento, ele não era mais pacífico porque tinha medo no seu coração. Ao longo dos anos nós vamos entendendo que a violência não é a resposta para acabar com a violência. Hoje nós vivemos num país extremamente violento. O Brasil ele tem índices de morte por violência como pior do que muitos países que estão em guerra, e nós ficamos perguntando qual é a resposta para a violência. A primeira resposta que Jesus deu, que está nesse texto que nós lemos, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A resposta que nós cristãos damos à violência é o amor de Deus, é o perdão. Nós acreditamos que o perdão apazigua o coração do homem violento, que o amor praticado na sua essência apazigua o coração daquele que quer cometer crimes. Nós acreditamos que Jesus, dentro do coração das pessoas, verdadeiramente, ele é capaz de mudar o coração do homem. Isso e somente isso. Nós não acreditamos em mais nada. Nós não acreditamos que as políticas públicas vão resolver, elas são um bom paliativo. Nós não acreditamos que vai vir um governo que vai resolver. O que nós cremos é que a pregação do Evangelho, na sua essência, trará a solução que nós precisamos para o nosso país. É por isso que nós cristãos temos nos ajoelhado e clamado pela nossa pátria. É por isso que nós cristãos temos convocado os nossos irmãos a se levantar e anunciar o Evangelho do perdão, o Evangelho da reconciliação. Isso vai mudar o nosso país. Se nós cristãos, que hoje, segundo estatísticas, representamos 30% da população, de fato nos levantarmos para pregar o Evangelho genuíno, esse nosso país vai mudar e será grandemente transformado. Por isso, meu irmão, ore, pratique a palavra de Deus, perdoe, ame ao seu próximo, ame a Deus acima de todas as coisas. Essa é a solução para a violência no nosso país. Que Deus te abençoe.